Tema que muito mexe conosco, porque quem de nós não tem, ou não teve, ou não terá os seus desafetos, os seus momentos difíceis em que a gente entra em conflito, que a gente discorda e briga e se afasta de algumas pessoas, especialmente na família, e natural se faz então esses momentos de reconciliação, né? Então a palestra de hoje tem como objetivo sensibilizar os nossos corações para a importância do resgate desses momentos, mostrando que nós estamos aqui justamente para aproveitar este tempo, que quando ele passa, não volta mais. Nós teremos outras oportunidades, mas esta oportunidade que passou, não volta mais. E Emmanuel fala que, muito embora a configuração do momento se dará de maneira análoga àquela que perdemos, nunca será a mesma, e sempre haverá condicionantes maiores e mais difíceis. Porque se fosse mais fácil depois, eu poderia deixar para depois, certo? Mas sempre vai ser um pouco mais difícil, né? Porque nós estaremos perdendo um ciclo que se prepara para receber aquele momento específico do trabalho que se deve fazer. Então, o agricultor que não plantou na hora certa, ele pode até plantar depois, mas a semente vai ter um pouco mais de dificuldade de germinar por conta dos processos da própria natureza. Então o convite de hoje é que a gente possa abrir os nossos corações, compreendendo que as leis de Deus estão sempre aí regendo os processos, os ciclos, né, das atividades do mundo, inclusive as nossas atividades também. Lá na Gênesis a gente encontra que as próprias revoluções sociais, os momentos que nós vivemos no nosso dia a dia são regidos por ciclos também. E quando nós compreendemos isso, compreendemos a grandeza de Deus que construiu esse processo magnífico e procuramos caminhar de acordo com esse processo, a chance de nós termos sucesso no nosso processo evolutivo com menos sofrimento é muito maior, né? Então eu gostaria de iniciar lembrando rapidamente lá do capítulo 11 do Evangelho, que justamente fala para a gente sobre esse processo evolutivo, dizendo que no início todos nós éramos regidos pelo instinto, né? Aquela inteligência rudimentar que tinha por objetivo nos manter encarnados, vivos, para que a gente pudesse, pelas experiências da vida, ir aprendendo o que é o bom e o que é o ruim. Mais desenvolvidos, então vai nos dizer, com as experiências da vida, nós vamos então desenvolvendo a inteligência. Porém, a inteligência mais desenvolvida sem a moral também, ela ainda comete muitos enganos, muitos erros, porque precisa experimentar. E muitas vezes essa inteligência acaba falseando essa moral que ainda não se desenvolveu por falta de algumas experiências de sofrimento, de dor ou de amor também, né? Então esse texto ele é muito interessante, que ele fala que no início todos nós éramos regidos pelo instinto. Mais desenvolvidos, porém corrompidos, temos as sensações, né? Mais instruídos e depurados, vamos então construindo os sentimentos. E o amor resume então a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência, né? Então o que nós vemos é que nesse processo evolutivo, quando ainda não... Por que ele fala ali no texto avançado e corrompido? O que a gente entende por isso, né? Desenvolvendo a inteligência, a gente avança, mas também se corrompe. Por quê? Porque muitas vezes, com a inteligência desenvolvida, mas a moral não tão desenvolvida, as nossas escolhas estão muito mais no sentido de agradar o nosso ego, o nosso egoísmo, do que proporcionar o bem comum, que é a nossa meta, né? Tanto que, se nós formos observar o que nos falam os espíritos sobre o que caracteriza a evolução, eles vão dizer que é a abnegação, que é o deixar de pensar em si só para pensar no bem comum. Então, quanto mais nosso pensamento está voltado para o bem comum, mais a gente percebe ali um índice de evolução acontecendo. Quanto mais esse pensamento volta simplesmente para si e esquece os outros, mais ainda nos mantemos na retaguarda do nosso processo evolutivo, né?
Então, o sentimento é uma construção, na verdade. É uma construção que vai acontecendo ao longo de todo esse processo, em que nós vamos nos percebendo como seres humanos fazendo parte de uma humanidade inteira. Enquanto o nosso trabalho, nossa ação no mundo, ela visa contribuir para esse bem comum, nós estamos, então, nesse processo evolutivo. Mas, durante esse processo, nós vamos criando entendimentos sobre a justiça de Deus, sobre a justiça que rege as relações humanas. E, naturalmente, essa nossa percepção da justiça vai se aperfeiçoando, de forma que nós temos a justiça perfeita, que é a lei de Deus que rege as nossas vidas, mas nós temos percepções diferentes dessa lei, dessa justiça. Tanto que, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, devemos dar dinheiro para uma pessoa em situação de rua, no trânsito, sim ou não? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, né? De acordo com a nossa consciência, certo? Então a gente vai desenvolvendo percepções acerca do que seria essa justiça de Deus, e isso em vários âmbitos. Mas como falamos anteriormente, quando essa justiça, e ainda não está completamente entendida por nós, nós acabamos fazendo os julgamentos que achamos adequados diante da consciência que temos dessa justiça, certo? E muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, essa justiça ela está falseada, ela está permeada daquele sentimento que trazemos ainda de orgulho e egoísmo, né? Dada a nossa condição espiritual. Nós aqui na condição de espíritos ainda muito atrasados por conta do nosso processo evolutivo. Já caminhamos muito em muitos sentidos, mas ainda nos mantemos, segundo os espíritos, mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Isso é importante reconhecer, por vários motivos, né? E aqui nós vamos abordar isso aí durante a nossa explicação, tá? E aí o que acontece? Quando a gente tem uma noção falseada da justiça por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo, muitas vezes nós nos percebemos injustiçados. Não é verdade? Ah, porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sofro mais, enfim. Então, a injustiça parece tomar conta de alguns setores da nossa vida, né? E quando a injustiça é por conta de alguma ação de alguma pessoa com relação a mim, nasce então a tal da mágoa, né? O sofrimento, a dor, por conta de uma situação que nós interpretamos como se fosse injustiça. Mas nós vamos ver que existe injustiça? Não existe injustiça, porque se nós imaginarmos que exista injustiça, nós estamos partindo do pressuposto de que Deus não é perfeito, porque Ele não conseguiu estabelecer a lei de justiça na sua plenitude. E se for assim, nada do que eu faço vai ter sentido, porque se o que eu faço buscando a justiça pode incorrer na injustiça, então não faz sentido eu fazer. Então Kardec vai dizer para a gente, olha, o ponto fundamental da doutrina é Deus, é a compreensão dos atributos de Deus, não da essência, porque da essência de Deus ainda está muito distante, mas dos atributos de Deus. Porque se nós não tivermos convicção dos atributos de Deus, nada vai fazer sentido. Ou as coisas não vão fazer sentido na sua plenitude. E a gente vai sofrer com isso. Demais. Então nós vamos perceber que esses espíritos muito evoluídos que passaram pela Terra, Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, enfim, eles compreenderam, claro, nas suas condições de espírito em evolução também, porque não são perfeitos, a essência, ou melhor, boa parte da essência da justiça de Deus. Por isso se mantinham tranquilos, eram espíritos tranquilos. Nós não vimos na condição, na ação deles, tormentos do tipo de ansiedade, de se sentir magoados e tal. Claro, eram seres humanos também, mas eles compreendiam melhor esse processo evolutivo e a justiça de Deus, né? Então essa mágoa muitas vezes acontece. Quem aqui nunca se sentiu magoado, chateado, injustiçado? Não é verdade? Na escola, no trabalho, na família, na rua, no trânsito. Não é verdade? Quantas situações do nosso dia a dia em que nós nos sentimos magoados por conta de uma suposta injustiça. Não é verdade? Acontece, nós estamos nesse processo. Mas o Espiritismo vem nos mostrar que
precisamos avançar pelo menos em nível intelectual nesse sentido, porque a razão, o intelecto se desenvolve antes da moral. Claro, eu conheço o bem e o mal para depois eu poder vivenciar o bem e o mal. Eu não conseguiria vivenciá-lo antes de conhecê-lo. Por isso, avançamos primeiro intelectualmente e o moral ele acompanha a evolução intelectual. Está lá no Livro dos Espíritos. Né? Então, com relação a essa questão da injustiça, da justiça, nós tivemos aí aquele que é o Senhor das nossas vidas, né? Que veio nos trazer a lei, a vivência mais perfeita que nós tivemos da lei de Deus. Aquele que veio tanto falar da lei quanto exemplificar a lei. Então, quando nós tomamos Jesus como guia e modelo verdadeiramente, e não somente nas palavras, né? Porque falar isso é muito bonito, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Muito bonito. Mas a prática não é tão fácil. Né? Não é tão fácil. Mas Jesus é o nosso guia e modelo. E quando Jesus, então, é questionado, ou melhor, quando Kardec pergunta, bom, se Jesus é o guia e modelo e foi o Espírito mais perfeito que esteve entre nós aqui na Terra, qual o sentido, como ele pensava a questão do amor ao próximo, como ele entendia a questão da caridade? Então Kardec perguntou para os Espíritos, qual o sentido da palavra caridade segundo a entendia Jesus? E qual que é a resposta? Alguém lembra? Está lá na lei de justiça, amor e caridade. A última lei das 10 leis morais que compõem a terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 11, que o último capítulo é da perfeição moral. Então a pergunta é essa: qual o entendimento da palavra caridade segundo Jesus? Então os Espíritos dizem: benevolência para com todos. O que quer dizer isso? Eu tenho a obrigação de ser bom para com todos, independente de quem seja. Tanto é que, na parábola do bom samaritano, quem ajuda é o samaritano, certo? Mas o samaritano ajuda quem? Quem que o samaritano ajudou? Alguém sabe me dizer? Que próximo? Quem era aquele próximo? Ninguém sabe. Como é que começa a parábola? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o roubaram e o deixaram semi-morto. Quem era este homem? O Chico Xavier analisa essa parábola lá no Pinga Fogo, quando ele defende, ou melhor, quando ele defende a não pena de morte, né? Quando ele rebate a pena de morte, para dizer que todos os seres humanos que estão encarnados por algum motivo, e se Deus permite que estejam encarnados, é porque Deus acredita que naquele momento ainda se é possível um processo evolutivo, e nós, como instrumentos de Deus, devemos fazer todo o bem possível que estiver ao nosso alcance, independente de quem seja. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Nós devemos agir bem para com todos, independente de quem seja. É claro que fazer o bem exige também inteligência, né? Fazer o bem também exige inteligência. Não é simplesmente dar e dar. Emmanuel vai dizer que o círculo perfeito da caridade é dar e receber, ensinar e aprender. Esse é o círculo perfeito da caridade, conforme Emmanuel nos conta. Tá? Indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência? Ora, é saber que todos erram e que a gente não precisa ficar apontando o erro do outro, porque nós também erramos e nós esperamos que os outros tolerem os nossos erros. Então fala lá: sede indulgentes para com os outros e severos para consigo mesmo. Por que severo para comigo mesmo? Porque eu sei o móvel que me levou a tomar determinada atitude. Eu sei. É claro, eu não vou colocar um peso nas costas que não me permita caminhar. Eu preciso caminhar. Então, se eu cometo algum erro, eu preciso compreender os motivos que me levaram a tomar aquele erro e tentar modificá-lo. Mas
Eu não sei os móveis que levaram o meu irmão a fazer isso ou aquilo. Não sei. Por isso eu não posso julgá-lo. Ou melhor, não posso condená-lo. É o que nós veremos mais à frente. A gente pode auxiliar, né? Fazer todo o bem possível. Mas a indulgência, ela é necessária. E o último, perdão das ofensas, né? Como é difícil perdoar. Justamente porque nós muitas vezes nos sentimos injustiçados. E quando a gente se sente injustiçado, alguém nos causou injustiça. E esse que nos causou injustiça nos deixou magoados. Mas quando nós entendemos que não há injustiça, muito embora, como Jesus fala, o mal é necessário, o escândalo é necessário, mas ai da quem por quem o escândalo venha, né? Mas Deus vai cuidar daquele que cometeu o escândalo. Deus vai cuidar dessa situação, né? Então, se o escândalo veio até mim, é porque de alguma forma, magneticamente, pela minha condição espiritual, eu atraí aquela situação, independente de qual tenha sido a situação. Então, Emmanuel vai falar um pouquinho sobre a questão do perdão também, e ele traz uma frase que eu gostei muito. Porque é fácil ou é difícil perdoar? Eu não acho fácil, eu acho difícil. Mas o perdão também é um exercício, porque a caridade também é um exercício. O amor, ele é desenvolvido. Ele não é algo que a gente nasce amando, a gente não amava e depois nasce. Não, a gente desenvolve, compreendendo as relações, compreendendo que o outro, tanto quanto nós, busca a sua felicidade, mas também se equivoca, né? Então, o amor, ele também se constrói, de forma que Emmanuel vai dizer para a gente que o perdão é como se fosse um termômetro. Então, o progresso é realmente a vitória do perdão, ou seja, quanto mais a gente consegue perdoar o nosso próximo, quanto mais nos é fácil nos desfazer da máscara do orgulho e perdoar o nosso próximo, mais nós estamos demonstrando que estamos evoluindo, né? Então, no início a gente não perdoa, certo? Porque a gente sempre se acha injustiçado, ou seja, o foco não está no bem comum, o foco não está em Deus, o foco está em mim. Mas quando eu desenvolvo a consciência do bem comum, da justiça de Deus, eu começo a perdoar. Só que chega uma hora que eu compreendi tanto a lei de Deus, e eu estou amando tanto o ser humano, as pessoas que estão ao meu redor, que eu também começo a não perdoar mais, porque eu já não me ofendo mais com aquilo. O sentimento que brota em meu coração diante de uma ofensa não é a mágoa, é a compaixão, é a piedade, né? É um processo difícil, demorado, vai muito tempo ainda, né? Talvez o final da regeneração lá, mas a gente está caminhando para isso, né? Então Gandhi falava isso: eu não perdoo mais porque eu já não me magoo mais, né? Eu já não preciso mais perdoar porque eu não me magoo. Mas era Gandhi, né? Então nós vamos trazer agora algumas frases aqui do Evangelho que vão suscitar em nós algumas reflexões, tá? Então, inicialmente essa: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Lei de causa e efeito, né? Quanto mais nós nos predispomos a compreender a situação do outro e amar, mais magneticamente nós estamos criando esse ambiente psíquico ao nosso redor e mais atrairemos essas mesmas condições para a gente, certo? Isso é vibração, isso é lei da física, né? Quanto mais eu vibro numa determinada faixa, mais em torno de mim aquela faixa se agrega. Espíritos em torno daquela faixa se agregam. Então, quando eu mudo o meu tipo de vibração, quando eu passo a vibrar menos na mágoa e mais no perdão, mais eu atraio também situações de perdão para o meu redor. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. É claro, né? Aqui Jesus usa uma metáfora, ele traz uma linguagem condicionada à situação daquele entendimento, mas no mesmo sentido daquela anterior, né? Não é Deus que vai perdoar, é a nossa própria consciência que vai nos perdoar, ou não, né? Então, quanto mais nós perdoamos o próximo, mais nós estamos vibrando numa faixa de amor, de bondade, de entendimento, de compaixão, que naturalmente vai ser aquela faixa que vai condicionar
as minhas relações com o nosso próximo. Certo? Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Olha só, palavra de Jesus isso aqui. Está lá em Mateus, capítulo 18. Né? Então nós temos uma situação com alguém da família, alguém do trabalho, alguém do centro espírita. No centro quase não acontece, né? Mas a família, no trabalho, enfim. Né? E aí? Preciso esperar uma reunião com todo mundo para falar daquela situação particular? Ou de repente era mais fácil conversar num cantinho reservado, sem ninguém ver, abrir o coração, falar que todos estamos aqui por um motivo nobre, todos estamos aqui porque temos a intenção de melhorar. Eu acho que ninguém veio aqui para fazer o mal. Eu acho que não. Né? Então nós estamos aqui para poder crescer juntos. Nesse sentido, vamos nos aproximar daquilo que temos de comum. Porque as diferenças sempre vão acontecer. Não podemos ser ingênuos em achar que todo mundo vai querer tudo do mesmo jeito. Não. Mas nós temos que focar naquilo que temos de semelhante, que é a vontade de auxiliar e se desenvolver. Né? Então, em particular, no cantinho, abrindo o seu coração. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É bastante coisa, né? Tem professor de matemática aqui? Não, né? É bastante, né? Então, o que Pedro queria dizer com 7 vezes? O que vocês acham? O que eu interpretei disso também, né? O que Kardec vai dizer pra gente? Bom, 7 vezes é um limite ali, certo? Bom, errou uma vez, tudo bem, 2. 7 é demais. Então, 7 é o limite. Então, ele dá um limite do ponto de vista do sentimento de injustiça, que nós falamos anteriormente, lembra? Então, assim, eu me senti injustiçado uma vez, não, mas 7 vezes é demais, aí acabou. Acabou a brincadeira, cada um para o seu lado. Né? Então, Jesus poderia falar o quê? Poderia falar infinitamente, certo? Se bem que tem pessoas que usam o 7 como um símbolo de infinito, né? Mas vamos fazer uma outra interpretação aqui. Ele não falou infinitamente. Ele falou 70 vezes 7 vezes. Né? É bastante ou é pouco? Oi? Cada pecado. Cada pecado. Mas é bastante ou é pouco? Cada vez bastante. É bastante coisa, né? 70 vezes 7 vezes, é 490 vezes, é isso? Bastante, né? Por que ele falou isso? Será, hein? Não sei. Mas no meu limite, no meu entendimento evolutivo, eu entendo o seguinte: bom, quando eu perdoar a 100ª vez, né, eu já vou ter aprendido a desenvolver um pouco de tolerância, né? A 200ª vez, quando forem 300, 400 vezes eu estou quase um santo, certo? Pô, 400 vezes é o mesmo pecado. Quando chegar no 490, ali, meu Deus do céu, eu não preciso mais perdoar porque eu já tô tão calejado, vamos dizer assim, naquela situação, que eu já consegui desenvolver mais o amor do que me sentir magoado com aquela situação que porventura venha a acontecer. Tá? Se a gente perguntar aqui para as mães ou pais que estão presentes, né, quantas vezes precisaram perdoar seus filhos aí por algumas situações, não é verdade? Quantas vezes foram? Tem uma mensagem do Chico que ele fala isso, né? Quantas vezes acordaram em claro, não no sentido de ter se sentido magoado com aquilo, né? Mas quantas vezes aquilo lhe causou uma necessidade de abnegação, de acordar mais cedo, de não dormir tarde, de fazer isso ou fazer aquilo. Então, o contato com o próximo, naturalmente, pela necessidade evolutiva, vai nos fazendo amar esse próximo. Então, aquela mágoa que suscitava, aquela situação que suscitava uma mágoa em mim, naturalmente ela vai se desfazendo. Eu lembrei de uma historinha que conta pra gente o seguinte. Acho que muitos devem conhecer, mas eu acho que ela é bem ilustrativa para isso. Que determinada mulher se casou com um cara, só que a mãe do cara morava junto, né, a tal da sogra. E aí, né, estava complicado, e ela não queria aquilo, ela ficou a tal ponto incomodada com a presença da sogra na sua casa,
que ela resolveu procurar um curandeiro para dizer, olha, eu quero exterminar essa pessoa da minha vida. A minha vida não vai caminhar se essa pessoa continuar vivendo comigo. Aí o curandeiro pensou e falou, então tá, eu tenho a solução para a senhora. Deu lá um líquidozinho para ela e falou, então todo dia no café da manhã a senhora prepara o cafezinho para ela e bota uma gotinha desse líquido aqui. Em um mês, a velha bate as botas, né? Bate as botas. Só que assim, você tem que mudar a sua atitude com relação a ela. Porque se você continuar chateada e não querendo falar com ela, é possível que ela não aceite o café, ela comece a resistir. Então você tem que demonstrar e fingir que está gostando dela. E aí foi, né? A mulher começou todo dia de manhã servir o cafezinho, dar aquele sorrisinho e tal, e conversar. E aquilo foi uma semana. Na segunda semana ela estranhou, porque aquela raiva já não era tão grande. Ela começou a descobrir coisas naquela pessoa que ela não tinha visto até então. E no final da segunda semana ela estava muito esquisita, assim, porque aquele sentimento já parecia estranho. No final da terceira semana, a conversa já não precisava ser mais forçada. Aquele sorriso que ela dava para a mulher já não era um sorriso mais forçado, já era algo natural e espontâneo. Até que chegou no meio da quarta semana, quase fechando um mês, ela, meu Deus do céu, eu gosto da minha sogra. E aí ela pensou, mas eu estou matando a minha sogra. E aí ela voltou correndo no curandeiro e falou, meu amigo, eu cometi um grande erro, na verdade. Eu não queria ter feito isso. Eu descobri coisas nela que eu não tinha visto antes. O meu orgulho e meu sentimento de indignação e de mágoa por conta de uma compreensão equivocada da justiça me faziam pensar que ela não era a pessoa adequada para estar comigo. Mas quando eu mudei a minha atitude, eu percebi uma outra pessoa ali. E aí ela falou, o que eu vou fazer? Que agora já dei quase todo o remédio, faltam mais 3 ou 4 dias. E aí ele falou, não, fica tranquila, o remédio funcionou. O remédio não tinha nenhuma substância química, era só um placebo, água, né? E aí ela aliviou o coração. E ela entendeu que a sua mudança de atitude, o fato de ela se permitir perdoar, talvez não 490, mas 300, 200 vezes, ela começou a ver uma outra situação. Porque o problema da ofensa não é de quem ofende, é também, mas do ponto de vista de quem recebe, é de quem recebe. Porque não é injusto, nunca vai ser injusto. Se eu sair na rua ali agora e acontecer alguma coisa comigo, eu não posso compreender que aquilo seja injustiça, porque senão eu estou achando que Deus foi injusto comigo. E por que não com os outros, né? Então tudo tem uma razão de ser. Então, a maneira como eu reajo às coisas que acontecem comigo é que fazem a diferença. Mas mais do que isso, quando eu sou proativo com relação às coisas que vão acontecer comigo, faz mais diferença ainda. Então é um terceiro passo aí, né? Uma coisa é ser reativo, a outra coisa é eu esperar a situação e conseguir reverter, a outra coisa é eu ser proativo, eu me adiantar na situação. Então eu sei, por exemplo, que uma dada situação pode causar um constrangimento com o irmão, para que permitir aquela situação? Tem uma frase do Emmanuel, que eu gosto muito também, que ele fala que nós, eu não lembro a frase na íntegra, mas ele fala que nós não temos o direito de ferir o orgulho dos nossos irmãos, o orgulho próprio. Porque às vezes é bom, né? Estar numa reunião e tu falar uma verdade para alguém, não é verdade? Na família, dizer uma verdade, dizer uma coisa que... Porque a gente se acha justiceiro às vezes. Tem que dizer, tem que ir lá. Será que aquilo que eu estou dizendo está fazendo mais bem ou está fazendo mais mal? Né? Lá no Viagem Espírita de 1962, Kardec vai dizer, isso é muito interessante, olha só, Kardec falando sobre moral. Ele vai dizer o seguinte, ora, se um dia eu precisar ficar do lado de uma pessoa ou outra pessoa que estejam discutindo por algum assunto, eu vou me preocupar menos com as causas que geraram aquela discussão, aquele conflito, e mais com as consequências. Né? Menos do lado daquele que tem a razão e mais do lado daquele que é mais caridoso. Kardec, que é a razão, que é o nosso símbolo de razão, diz isso, ó.
Eu fico do lado daquele, não do que tem mais razão, mas do que é mais caridoso. Porque é a partir daquele que as consequências vão ser melhores. Olha que situação, né? Tem uma passagem do Chico que um dia ele está lá no Centro Espírita da Prece, se eu não me engano, e aí chega uma mulher do lado dele e dá uma bufetada nele e fala: Chico, me dá um passe agora porque eu percorri a cidade inteira atrás de ti e não te encontrei, disseram que tu estava lá e tal aqui, e dá uma bufetada nele, fica todo constrangido, sem jeito, né? E não sabia o que fazer, e daí ele olha para o Emmanuel do lado dele, e daí o Chico, mas Emmanuel, como é que eu vou dar um passe nessa senhora agora se eu estou todo desequilibrado emocionalmente, eu não sei o que fazer, o senhor não acha que eu tenho razão de estar assim, né? Aí o Emmanuel falou: Chico, tu tem razão, mas ela tem a necessidade do passe. A tua razão não vai resolver muita coisa, ter razão agora aqui, né? Não vai resolver muita coisa dizer algumas verdades. O Raul Teixeira vai dizer o seguinte: a verdade é como se fosse um diamante que brilha e reluz, mas mesmo um diamante atirado no rosto de alguém fere esse rosto. Então nem tudo precisa ser dito na hora que a gente acha que tem que ser dito. E mesmo quando a gente diz aquilo, a gente pode dizer de um jeito diferente, né? E isso é indulgência. É os 490 vezes que a gente atura algumas situações, né? Porque chega uma hora que a gente simplesmente ama e não precisa mais ficar aturando. Reconciliai-vos o mais depressa possível, isso é importante. É meia hora? Então tá, vou terminar daqui a pouquinho, tá? Porque essa parte aqui é fundamental, especialmente no momento que nós vivemos de transição planetária agora. Os Espíritos nos falam que muitos estão reencarnando com a última oportunidade de se melhorarem, se reformarem intimamente para poder continuar caminhando neste momento no planeta Terra. Então, alguns encontros que nós iremos ter nessa existência são determinantes para o nosso processo evolutivo aqui. De forma que, perdendo algumas oportunidades, nós podemos alargar o nosso processo de dor e sofrimento por não sei quanto tempo. O André Luiz vai dizer que às vezes alguns segundos de invigilância podem causar sofrimento, podem causar séculos de sofrimento. Então, algumas oportunidades de reconciliação, elas são um presente, uma dádiva de Deus que nós não podemos perder a oportunidade à custa do nosso orgulho ferido. Porque muitas vezes é isso, é o nosso orgulho ferido que está falando. Mas Deus, como não concorre com a vaidade dos homens, segundo Humberto de Campos, ele mesmo, com o nosso orgulho todo, ele nos oferece a oportunidade. Nós é que não as aproveitamos no momento devido. E quase encerrando, aqui outra coisa importante também, né? Muitas vezes nós depositamos o nosso valor nas coisas que não são tão importantes. E muitas vezes aquilo que é importante mesmo para o nosso processo evolutivo do espírito é deixado em segundo plano. Quantas vezes a gente gasta tempo e horas com questões da vida material que são necessárias, mas são um meio para a evolução do espírito e não o contrário. O meio material é um instrumento de evolução do espírito e não o contrário. De forma que o nosso foco tem que ser sempre a evolução espiritual. E muitas vezes uma situação de perdão, de resolver uma situação com o nosso parente, amigo, enfim, filho, pai, é o de mais importante naquele momento. E a gente gasta o nosso tempo com outras coisas e não foca no mais importante, se dispersa. E aí desencarna e sofre. Porque todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos males, os nossos problemas. E por isso nós precisamos desenvolver a humildade de aceitar as situações e se aproximar do nosso próximo com humildade, com serenidade, com o coração aberto, buscando perdoar e também pedindo perdão. Pedindo perdão muitas vezes também. Tem uma frase lá nesse capítulo também, que é o capítulo 10º do Livro dos Espíritos, que é no item sobre a indulgência, que ele fala que a indulgência, ela atrai, acalma e eleva.
E o rigor, ele desanima, irrita e afasta. Então, quando nós somos indulgentes, amorosos, tranquilos, benevolentes para com o nosso próximo, nós ganhamos o nosso irmão. E as condições para que o perdão, para que a reconciliação aconteça, são muito mais favoráveis. Mas, quando nós estamos no pedestal, achando que o outro tem que me perdoar, ou que eu vou pedir perdão, mas o outro tem que entender que são condições também, porque ele também agiu errado, eu já me coloco num patamar diferenciado e aquilo dificulta esse processo de reconciliação. Então, para realmente finalizar, nós vamos lembrar da última passagem que tem nesse capítulo, antes do ensino dos Espíritos, que é a passagem da... Alguém lembra? Da mulher adúltera, que é o grande símbolo, a grande passagem que trata da questão do perdão, da questão da indulgência que trouxe Jesus. Então, por que trazem só a mulher e não trouxeram um homem adúltero? Porque não dá para fazer adultério em um só, né? Verdade? Ou dá? Não dá, né? Certo? No caso ali, havia um homem adúltero, mas ele não estava presente, né? Então a mulher era esse foco. Então trazem para Jesus e falam: essa mulher foi pega em adultério. Manda a lei de Moisés que nós a apedrejemos. E tu o que dizes? O que Jesus faz? Ele se abaixa e começa a escrever no chão. Segundo alguns autores, ele escrevia aquilo que os outros também tinham de pecado. Quais eram as mazelas daqueles que estavam condenando aquela mulher? E aí ele é questionado novamente: que dizes tu, mestre? Então ele levanta-se e fala: aquele dentre vós que estiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele não negou a lei de Moisés, mas ele trouxe um novo ensinamento, que é a lei da indulgência, que é a lei do perdão, né? E aí, para terminar, o que ele diz? Onde estão aqueles que te acusaram? E ela diz então: todos se foram, Senhor. E aí Jesus termina: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Que sigamos adiante, confiante em Deus, aproveitando esta oportunidade, para que possamos renovar os nossos corações e continuar crescendo e evoluindo dentro do amor de Deus. Obrigado pela noite, pela oportunidade, pelo convite, e um ótimo sábado e domingo para todos vocês. Marcos, muito obrigada pela tua presença.